Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno que vai fazer a prova do Enseja esse ano. Eu, professor Matheus, professor de História, vim aqui com vocês, junto com toda a equipe do Escola Online, apresentar para vocês uma novidade. A gente vai estar trabalhando com vocês resoluções e dicas para que você consiga fazer uma prova bem tranquila. A prova que está chegando, a gente vai trabalhar aqui com resolução dos últimos anos para facilitar, para dar uma certa tranquilidade no seu conhecimento. Antes de eu começar a falar dessa resolução, e repara que a gente vai trabalhar com a parte de Ciências Humanas e Tecnologias, vejam que a gente fala muito hoje em Humanidades. Você vai perceber que eu, professor Genival, professor Galvão, iremos apresentar para vocês questões, vamos falar sobre a temática e como que você vai ter um bom desempenho. Porque eu sei que você que está preparando, você que está se preparando para o grande momento, essas nossas dicas serão fundamentais. Mas antes disso, queria apresentar para vocês o Projeto Escola Online. Para quem não conhece, o Projeto Escola Online é um projeto onde você vai nos encontrar em várias mídias sociais. Você irá nos encontrar, por exemplo, se você quiser procurar no Facebook, você vai lá no Instagram, onde tem notícias muito quentes, muito importantes, de várias partes da educação. Tem aqui no nosso canal do YouTube, você que está chegando agora, aproveita, se inscreva, dá um like, ativa as notificações. Nós temos uma plataforma, se você quiser conhecer, vai lá www.plataformaescolaonline.com.br. Nós temos agora também a questão do nosso Twitter. Temos uma novidade importante, às vezes você está na correria, quer ouvir um ensino de qualidade, você tem nosso podcast também. Então tudo isso que vai permitir a você ter uma educação, ter uma informação de qualidade. Beleza? Feito isso aí, pra gente o quê? Pra gente marcar o nosso território e trazer você conosco. Antes de eu começar, eu queria que você conhecesse a nossa vinheta. Então vamos lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Vamos começar? Então vamos lá, galera. Como é que é? A prova de 2017, vamos trabalhar com a resolução dela. Você vai ver que cada professor aqui na Humanidade vai fazer algumas questões. Eu vou pegar a questão de número 32 e vamos ver o que se trata, galera. Olha lá. Olha como é que é bem tranquilo para você que tem uma boa leitura de mundo, para que você que tem um bom conhecimento. Qualquer brasileiro que já tenha passado pelo ensino fundamental provavelmente já ouviu falar da cidade-estado grega, ou seja, da Grécia Antiga, do Império Romano e suas grandes conquistas, do período feudal, do feudalismo, né? Então, olha só, estou falando aqui sobre a ideia da Idade Média, da Revolução Francesa. Então, olha, galera, eu estou falando aqui de história antiga, tá? Repara, estou falando de período medieval, Revolução Francesa, todo mundo aqui vai se lembrar do biquinho, do Liberté, Égalité, Fraternité, muita gente vai falar do Mbappé, do Kanté, das guerras mundiais, primeira e segunda, ou seja, estou falando aqui sobre o quê? Estou falando sobre história contemporânea, sobre o século XX, de nomes como Nero, César, Napoleão, Hitler ou Stalin, mas dificilmente ouviu falar das cidades-estados iorubás, ou de povos como os Hausa, Bakongo, Makonde, Xhosa e Swahili, e da rainha Nzinga, de Musa Keita ou Samora Machel. Longe de querer fazer elogios a impérios e heróis africanos, é preciso reconhecer a sua existência apagada dos livros escolares. Gente, vou fazer uma confissão para você que está me assistindo. A gente está falando aqui um pouco sobre a história da África. Na época que eu fiz a minha graduação em História, a gente estuda pouco História da África. É engraçado como é que a gente estuda sempre a história do vencedor e deixa um pouco de lado a história do que eles chamam de derrotado. Mas pelo contrário, aquela nossa visão, às vezes, o seguinte, preconceituosa, de achar que a África é uma coisa só, e desconsiderar que você tem lá mais de 50 países, desconsiderar que os africanos tiveram um papel fundamental, porque a gente ao associar a África à história brasileira, você associa meramente à escravidão. Galera, e a contribuição dos povos africanos ela é riquíssima. Então, a gente hoje, graças a Deus, você percebe que os meninos mais novos, ao estudarem história, têm feito uma releitura, a gente tem trabalhado com a ressignificação do quão importante é a história da África para a nossa vida. Então, o que ele está fazendo? Ele repara que você está colocando grandes feitos que vinculam a história, as grandes conquistas europeias,
mas ele quer colocar para a gente aqui o seguinte, moçada, que a história dos povos africanos, elas também têm uma contribuição absurda. Então vamos lá. O uso da memória, criticado no texto, é um exercício de poder na medida em que... Então o que ele está falando aqui sobre a questão da memória, galera? Ele está falando o seguinte, vamos lá, tá? Reproduz a realidade dos fatos passados, ignora a existência de certas sociedades, descreve a variedade de tradições culturais, questiona as consequências de alguns conflitos. Gente, você que vai fazer a prova do ensejo, eu tenho ciência de que você tem uma boa leitura de mundo, está entendendo claramente que o que você está fazendo? Você, de certa forma, prioriza algumas sociedades, prioriza algumas civilizações, alguns fatos históricos, em detrimento de outro. Então, o que eu estou fazendo aqui? O texto claramente, moçada, ele mostra que a nossa memória aqui, ela está o quê? Ela está ignorando, não é? A existência de certas sociedades. No caso aqui, eu estou deixando de lado a história dos povos africanos. Então, o que eu quero que a gente possa lembrar aqui? Eu quero que a gente lembre exatamente desse fator, dessa importância, para entender o quanto isso aqui vai ser importante para a gente. Então, se eu tiver que marcar, a letra B de bem certo. Então, gente, como eu falei, a prova que você vai fazer não é uma prova muito difícil. É uma prova que, se você, repito, tem uma boa concepção do que é o mundo, essa relação entre passado e presente fica fácil. Show de bola, tá? Então, isso aqui lembra a gente trabalhar o seguinte, trabalha muito com a ideia da memória. Como, por exemplo, um povo que não tem memória é um povo que não tem história. Beleza? Ou um povo que não tem história não consegue construir uma boa memória. Vamos lembrar disso? Então vamos lá, vamos seguindo, galera. E a questão de número 35, tá? O folclore consiste em uma educação informal. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre folclore, tá? Que de certa forma tem um papel importante na construção da nossa identidade. Consiste em uma educação informal, não é aquela coisa padrão de escola, não. É uma coisa informal, que se dá ao lado da sistemática. Uma educação que orienta e revigora comportamentos, faz participar de crenças e valores, perpetua um universo simbólico. Se as condições da vida social que garantem a sua persistência são ameaçadas, também o folclore entra em crise. Então repara o seguinte, galera, que normalmente a gente fala, mas não é, por exemplo, uma disciplina ensinada em sala de aula. Quando a gente fala de uma educação informal, quem aqui nunca ouviu falar sobre os causos? Tá? Então isso faz parte do nosso imaginário. Então repara o seguinte, moçada, que se você de certa forma coloca em risco essa vida social dessas pessoas que vão perpetuar, o que vai acontecer? A gente vai entender que o próprio folclore entra em crise. Então vamos lá. A valorização do tipo de manifestação cultural descrita é importante para a promoção. Então por que o folclore é tão importante, galera? Vamos lá, tá? Então é o seguinte, o folclore, ele de certa forma promove os costumes elitizados, das práticas religiosas, dos saberes científicos. Você fala, poxa, se é informal, essa aqui de cara eu já tiro. Né? Você já deve ter ouvido falar sobre a cultura popular e a cultura erudita. O folclore ele entra muito na questão da cultura popular. Por exemplo, quem aqui não se lembra da história do Boto no Norte? Quem aqui nunca vai se lembrar da famosa ideia do ET de Varginha? Então, você vai perceber o seguinte, que o folclore ele ajuda em muito, moçada, a que você, de certa forma, promova as famosas identidades regionais. Para você que está me assistindo, procure saber na sua região um caos que fica famoso, que marca muito a sua região, porque isso faz parte do folclore. Então você vai perceber que quando eu falo de você estar promovendo as identidades regionais, é uma forma da gente manter vivo um pouco dessa história. Vejam que a prova do ensejo ela trabalha muito com isso, com a ideia da memória, com o patrimônio. Perfeito? Então não deixe de se enganar. Show? Vem comigo? Então vamos lá. E a questão 41? O que ela fala, meu povo? Olha só, a questão 41 ela fala o seguinte. O novo, esse foi o pensamento estético que nos atingiu aqui durante a guerra. Onde estava novo? Lá fomos buscar o novo nas Europas. Imitamos os ismos europeus. Então, galera, você vai lembrar que o brasileiro tem muito essa história, né? Quantas vezes você já ouviu falar, né? Durante o regime militar no Brasil, dizia-se que tudo que vem de fora é melhor.
Se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. E o brasileiro, durante muito tempo, ele costumou imitar. Ele, na verdade, não criava, ele apenas copiava. Só que, galera, é engraçado quando você fala da vinda da família real para o Brasil. Aí eu vou copiar os hábitos europeus. Imagina você no Rio de Janeiro, meio-dia, usando um fraque de veludo, uma cartola, naquele calor infernal. Você trabalha com o quê? Você tenta reproduzir o imaginário da Europa nos trópicos. Então essa questão ela fala o seguinte, no texto, o autor, participante da Semana de Arte Moderna de 1922, e aí galera, quando eu falo da Semana de Arte Moderna, eu estou falando aqui basicamente do modernismo. E ao falar sobre a questão do modernismo, eu quero deixar claro para vocês a seguinte questão. O modernismo aqui, ele teve um papel fundamental. Por quê? O modernismo ele vai estar acontecendo no Brasil durante aquele período que a gente já estudou na história, chamado de República Velha. Tá? E aí, galera, muita gente fala que nesse período vivíamos a tal da política, quem estudou história vai lembrar, hein? Do café com leite. O que era a política do café com leite? É aquele momento onde eu tinha um revezamento entre as grandes forças econômicas e políticas da época, Minas e São Paulo. Então aquela história, né? Todo mundo vai lembrar que nesse período o poder se concentrava todo na mão dos coronéis. E os coronéis aqui não eram coronéis de carreira, eram grandes fazendeiros. Então, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922, o Brasil ficou um pouco apavorado, porque durante muito tempo o Brasil copiava. Quem aqui nunca se deparou pensando no que é o Abapuru, obra clássica da Tarsila do Amaral? E na época, quando foi apresentado o modernismo, que você criava uma verdadeira arte nacional, para quê? Para que a gente rompesse. Você rompe com aquela ideia de uma arte acadêmica, você trabalha com a ideia de uma arte livre. Critica-se muito a ideia do parnasianismo. Vejam que história ela dialoga muito bem com outras disciplinas. Então, o que o autor está falando aqui? Ele está criticando o quê? Essa ideia da gente copiar, da gente não criar uma verdadeira arte nacional. Então ele fala, olha, é hora, o modernismo nos ensinou a justamente criarmos a ideia da antropofagia, que a gente pudesse engolir, consumir a arte de fora, mas criar a nossa verdadeira arte. Então, o que ele está falando? Ele está criticando o quê? A construção de hábitos consumistas, a reprodução de estilos estrangeiros, a expressão de ideias nacionalistas, a exposição de projetos políticos. Claramente, quando ele fala o quê? Quando ele fala que estamos a imitar os ismos, tá? Ele está falando o seguinte, que a gente tem que parar de quê? De reproduzir o estilo estrangeiro e criarmos uma verdadeira arte nacional. Então a letra B, que é a letra de bem certa, ela vai falar disso. Vejam como é que é tranquilo. Você que às vezes é o seguinte, vai fazer a prova, você fala, poxa, como? Dá uma olhadinha. Lembra que é tranquilo demais? Então o nosso papel aqui é ajudar vocês. Show de bola? Então quer dizer, você percebe que é um período onde o Brasil está criando uma nova cara. Está rompendo com aquela visão tradicional de pintar só o padrão europeu. Tá? E aí você começa a descobrir o que é o brasileiro. A gente vai ver depois, vocês vão ver com o professor Genival, que ele vai falar para você a construção do que é o brasileiro. Gente, o brasileiro é uma mistura do europeu, do africano e do indígena. Beleza? Então vamos lá, galera. E a questão 42? Em junho de 1917, você fala, pô, 1917, para quem gosta de data, galera, 1917 é um ano histórico, porque é o ano que vai estar acontecendo a famosa Revolução Russa. Em 1917, o que acontece? A Rússia se transformaria oficialmente no primeiro país da história a botar em prática as ideias do socialismo. É um movimento feito pelo trabalhador. E olha só, em junho de 1917, a greve geral paralisou totalmente a cidade de São Paulo por 8 dias. As principais reivindicações eram o aumento de salários e a redução de jornadas. Trabalhava-se, olha quanto tempo trabalhava nessa época, moçada, de 12 a 16 horas diárias. O fim da exploração de menores e mulheres. Você que já estudou Revolução Industrial, muito cuidado porque não cai em prova, despenca em prova de Banca ENEP. Tá? Então você fala do fim da exploração de menores e mulheres. Nessa época era muito comum que você trabalhasse com o quê? Com mulheres e crianças e adolescentes, porque era mais barato. Chegava a ser 1/3 mais barato do que o salário de um adulto. E a transformação das condições gerais de trabalho. Vitorioso, o movimento assustou as elites.
Tá? Então o que está acontecendo? Eu estou falando basicamente de um movimento que ele surge do quê? Da consciência de classe. O trabalhador ele percebeu o seguinte, que o problema não é meu, o problema não é do Matheus ou de quem está me escutando, o problema é da classe de trabalhadores. Tá? Então, o que vai acontecer? Porque quando você fala de uma greve geral, o que eu estou deixando muito claro? Que eu estou convencendo os trabalhadores como um todo de que se não houver uma mobilização, a coisa não será o quê? Não será conquistada. Então, nesse caso, olha só, a iniciativa que viabilizou a conquista dos direitos mencionados no texto partiu de quem? Então, galera, olha só, lembrando que agora que eu estou vendo, está faltando um izinho aqui, ó. A iniciativa vem de quem? Do grupos empresariais receosos de retaliação, tá? A greve é feita pelo quê? Pelo empresário. O empresário é o patrão que está propondo a greve. Partidos políticos atuantes nas causas sociais, trabalhadores organizados em sindicatos de classe, líderes religiosos preocupados com o avanço socialista. Gente, se eu estou falando aqui, se a principal reivindicação é o aumento do salário, o que rola, galera? E se eu estou assustando as elites, então quer dizer, se na verdade eu assusto a elite, eu incomodo o patrão. E a partir do momento que eu incomodo o patrão, eu mostro claramente que o movimento vem de quem? Ele vem do empregado. Por quê? Existe uma relação que eles falam que com a Revolução Industrial, a gente vai dividir a sociedade entre patrão e empregado. Tá? Bom, o termo mais correto seria empregador e empregado. Mas o que faz de alguém patrão? O patrão, alguém fala assim, pô, patrão e empregado, qual que é a diferença? Ah, patrão e empregado é porque um manda e o outro obedece. Gente, isso chama casamento, tá? Quando um manda e o outro obedece. Patrão é aquele que, segundo os termos da economia, diz que é o dono do meio de produção. O que é o meio de produção? Ele é o dono da máquina, tá? Enquanto, por sua vez, galera, o empregado é aquele que vende a sua força de trabalho. E você que está me assistindo, eu faço uma pergunta. O que é melhor? Ser patrão ou empregado? Você fala, bom, o patrão quer ser empregado porque ele fala que tem muito gasto. O empregado quer ser patrão. Mas, galera, a questão não é ruim você ser empregado, desde que você seja bem empregado e saiba lutar pelos seus direitos. Porque, nesse caso, quem que está brigando? O trabalhador. É o trabalhador, mesmo que na época fosse proibido, vamos lembrar que em 1917, República Velha, a questão social era visto como caso de polícia, tá? Então, quer dizer, qualquer movimento operário era visto como caso de polícia. Mas o que eu quero deixar claro para vocês? Que o trabalhador, mesmo assim, brigou e conseguiu seus direitos. Show de bola? Beleza? Então, gente, vejam como é que é tranquilo. Vejam como é que é de boa. Vamos lá. Segue o barco, galera. Questão de número 44. Então, gente, estou falando aqui da prova de 2017, hein? Bem tranquilo. Dá uma olhada, porque vai ajudar você a fazer a prova do Enseja. Bom, o integralista é o soldado de Deus e da pátria. Essa questão eu vou falar para vocês que ela gera uma dúvida, mas a gente vai chegar lá. O homem novo no Brasil que vai construir uma grande nação, dizia o slogan. A Ação Integralista Brasileira. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar o termo de AIB, cujo símbolo, galera, olha só, era o sigma, tá? Se organizou a partir de uma série de pequenos grupos de extrema direita que se aglutinaram, que se juntaram em torno da liderança de Plínio Salgado. Galera, esse grupo aqui vai estar surgindo no Brasil durante a década de 30, só para a gente poder ter uma noção, durante a década de 30, tá? E se você for fazer um contexto, o que está acontecendo, galera? Na década de 30, eu estou vivendo na história do Brasil o que os autores chamam de Era Vargas, um tema que eles adoram cobrar, tá? Então, olha só, galera, durante a Era Vargas, o que vai acontecer? Tá? É quando realmente a AIB, os integralistas vão ganhar muita força. Então, durante a Era Vargas, né, que muita gente fala aqui na história, vai de 1930 até 1945, durante esse período, o que está acontecendo? Você está tendo um Brasil novo, tá? Mas é um Brasil que também vai se dividir em basicamente dois grupos. De um lado, eu tinha a AIB, Ação Integralista Brasileira, um grupo de chamada extrema-direita, e do outro, galera, eu tenho o que eles chamam da ANL, tá? A AIB é um grupo que, segundo historiadores, ela defende as ideias do totalitarismo. O que é isso, galera? Para facilitar você, o totalitarismo são aqueles que têm uma ideia muito próxima do nazismo e do fascismo. E o pessoal da ANL, liderado por Luiz Carlos Prestes, tinham ideias próximas do socialismo. Então, enquanto um grupo ele é considerado de extrema direita, que são os defensores do nazifascismo, são os totalitários, há um grupo considerado de esquerda, que são os socialistas. Tá? Então, olha só, eu estou falando de um grupo que, na verdade, traz ideias
que fala o seguinte: o movimento descrito no texto, surgido no Brasil após a Primeira Guerra. Você fala, Mateus, espera aí, vê se eu estou errado. Primeira Guerra, 1914, 1918. Sofreu influência de grupos europeus que enfatizavam a... Então, galera, que grupos são esses? Então, gente, os integralistas vão sofrer influência de grupos europeus. Eu estou falando aqui do nazismo, tá? E eu estou falando aqui do fascismo, tá? Que são chamados regimes totalitários. Então, qual é a grande influência que eles têm aqui? Tá, letra A, supremacia da raça ariana, legitimidade da livre iniciativa, participação da classe operária, subordinação do indivíduo ao Estado. Teve muita gente que caiu na pegadinha, por quê? Porque quando se fala em nazismo, todo mundo pensa logo numa raça pura. E havia, de certa forma, um projeto de você fazer uma raça pura. Só que esse projeto ariano de uma raça superior, ele é muito usado na Alemanha, porque a galera não chega a ser um tanto quanto, apesar que, gente, tem pessoas que até hoje defendem a imbecilidade de falar que no Brasil é possível termos uma raça pura, tá? Mas aí você fala, mas Mateus, é errado eu falar que os nazistas queriam uma raça superior, uma raça ariana? Não é errado. Mas nesse caso aqui no Brasil, falar de uma raça única é você desconsiderar toda a miscigenação. Então, nesse caso, o que eu quero? Eu vou lembrar para vocês que quando eu falo de totalitarismo, eu vou dar uma dica para vocês. O regime totalitário, como é o caso do nazismo e do fascismo, gente, totalitarismo. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Totalitarismo indica a ideia de Estado. Você fala, mas professor, o Estado não é a ideia do socialismo? Mas aqui eu tenho uma diferença básica. O socialismo é um sistema que busca um Estado que faz tudo pelo povo. O totalitarismo é exatamente o contrário. O regime totalitário, ele cria um sistema. O regime totalitário, ele cria um sistema onde o quê? O povo faça tudo pelo Estado, ou seja, o indivíduo, ele abra a mão dos seus direitos em prol deste Estado. Beleza? Então eu quero que vocês tomem cuidado para isso aqui. Show de bola? Então eu estou falando o seguinte, nesse caso, mas a raça ariana está errado? Não. Mas no caso do Brasil, o ideal seria você criar um sistema onde o quê? Houvesse a subordinação do indivíduo ao Estado. Ou seja, o Mussolini falava uma frase que dizia, nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Tanto é que ele dizia sempre, Mussolini tem sempre razão. Tá? Então lembra desse momento que o Brasil chega. Então às vezes a gente fica falando mal do nazismo e do fascismo. Tivemos muito, como ainda tem, pessoas, né? Você já ouviu falar sobre os neonazistas, sobre os supremacistas, que trabalham com essa ideia de uma extrema direita no Brasil. Show de bola? Beleza? Vamos seguir, galera? Vamos tranquilo? Como é que tá aí? Então olha só. Tá? Temos aqui o seguinte, moçada, a questão de número 45. A discriminação com base em castas foi abolida pela Constituição promulgada na Índia, depois da independência do Reino Unido, em 1947. Tá? Não sei se você vai lembrar da Maia e do Barrões, para mim que é mais velho é tranquilo. É o famoso Caminho das Índias. A Índia, e galera, sugiro a você, tiver de bobeira, assista um filme, vou colocar aqui, ó, chamado Quem Quer Ser um Milionário. Se você for lá, isso aqui é do Luciano Huck, Milionário. Galera, existe um filme que é muito legal para você aprender um pouco da cultura indiana, tá? Professor, não estou enxergando nada com essa letrinha, deixa eu colocar aqui no pretinho, que fica melhor, tá? Então vejam vocês, olha só. Então quando eu falo aqui, quem quer ser um milionário? Esse filme ele vai contar o seguinte, que até hoje a Índia, mesmo se modernizando, ela tem muito essa divisão. Na novela, não sei se você já ouviu falar sobre Dalits, que era a classe pior. Tá? Então você tem uma, por exemplo, igual a nossa classe hoje, a gente brinca que você tem uma classe dividida em classe alta, classe média, classe baixa e professores, brincando, mas no fundo faz sentido. Então a gente fala o seguinte, olha o que aconteceu na Índia. Então a Índia, que era durante muito tempo território dominado pela Inglaterra, ela vai ficar independente. Mas a vinculação continua sólida e é um dos principais fatores da baixa mobilidade social do país. Então vejam, estou falando em século XXI e ainda existe essa divisão que de certa forma está muito ligada à religião. Por quê? A religião que hoje predomina na Índia é o hinduísmo, então ainda existe muito disso lá no que, galera? No povo indiano. Vinculado ao hinduísmo, religião praticada por 85% dos indianos, o sistema de castas, quer dizer que são grupos que não se misturam,
tem uma história de 3.000 anos e resiste às tentativas oficiais de extingui-lo. Então, por mais que você queira acabar com aquela questão de que existe igual a história, né? Lembra na época do feudalismo, senhor feudal e servo que não podia misturar? Ainda tem muito disso. Então, por mais que na verdade o seguinte, tá? Por mais que na verdade exista uma tentativa legal de se acabar com essas o quê? Com essas caças, com essa questão, a gente vai lembrar o seguinte, moçada, a reação social à legislação mencionada é um exemplo de, ou seja, o que a lei fala? Que não deve haver essa divisão. Mas mesmo ela existindo, o que a gente fala? Valorização da cultura estrangeira, manutenção das tradições ancestrais, emancipação das camadas populares, redução das desigualdades econômicas. Galera, eu estou deixando muito claro que é o seguinte, por mais que você não se modernize, a ideia de você manter essas castas, infelizmente ou felizmente para eles, é uma forma de você o quê? Manter as tradições ancestrais. Porque, galera, a Constituição ela é nova, é do século XX, mas essa história de divisão tem mais de 3.000 anos. Então, quer dizer, galera, se a antiguidade é posto, ainda está nos dando clara prova de que isso acontece. Show de bola, galera? Vamos lá? Então a letra B de bem certa acaba facilitando o nosso conteúdo. Gente, então se a gente continuar seguindo, galera, é a questão de número 46, tá? O que ela fala aqui? Em consequência da divisão do trabalho, o que é a divisão do trabalho que a gente acabou de falar lá atrás? A divisão clássica envolvendo o quê? Envolvendo o patrão, que é o dono da máquina, o dono do meio de produção, e o empregado é aquele que vende a sua força de trabalho, tá? O mesmo número de pessoas é capaz de executar uma quantidade maior de trabalho. Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o aumento da destreza, ou seja, da habilidade de cada um dos trabalhadores. Segundo, a possibilidade de poupar o tempo que habitualmente se perdia ao passar de uma tarefa a outra. E, finalmente, a invenção de um grande número de máquinas que facilitam e reduzem o trabalho e tornam um só homem capaz de realizar o trabalho de muitos. Porque, olha só, durante a época, por exemplo, galera, durante a época medieval, o trabalho era artesanal. Então, se eu quisesse uma carteira, o cara ia lá, ele ia conseguir o couro, ele ia curar, ele ia costurar. Então, era um trabalho todo o quê? Era um trabalho todo manual. É o trabalho que a gente fala o seguinte, durante muito tempo, você tinha o que a gente chama da manufatura. O que é isso? O trabalho feito à mão, tá? Beleza, só que vai chegar uma hora que com a Revolução Industrial, a grande mudança que eu tive foi o quê? Foi a chegada da máquina. Então eu passo a trabalhar com a ideia da maquinofatura. Então o que vai acontecer? Você começa a ter máquinas que vão mostrar pra gente o seguinte, galera, que é necessária a divisão, tá? E aí o que vai acontecer? Você começa agora a dividir. Então, por exemplo, antigamente o cara fazia todo o processo, então agora você tem alguém só para cortar o couro, alguém para tingir, alguém para costurar. E aí o que você vai perceber, galera? Que, por exemplo, para quem que isso é bom? Se antigamente, então olha só, se antigamente eu produzia 30 carros e agora no mesmo prazo eu produzo 50, eu vou ganhar mais? Não. O que eu vou fazer? Eu, empregado, eu estarei enriquecendo o quê, galera? Estarei enriquecendo o meu patrão, tá? Então uma consequência econômica da situação descrita no texto, porque você começa a dividir, tá, o trabalho, diminuição dos custos produtivos, falência das grandes cooperações, elas vão ficar cada vez mais ricas, né? Redução dos mercados consumidores, pelo contrário, você produz mais, você vende mais. Decadência das instituições financeiras, pelo contrário, os bancos vão adorar, porque quanto mais produz, você ganha mais. Então o que você está fazendo? Diminui o custo produtivo, porque você vai maximizar os seus ganhos, minimizando o seu tempo. Então a letra A, de a mais certa, nos mostra claramente essa ideia. Beleza? Então repara, gente, que é bem tranquilo. Não tem lá muita teoria. Tem sim uma boa leitura, uma boa concepção, que te dá a condição de fazer uma boa prova. Show de bola? Tá? E aí, galera, chegamos aqui à questão de número 47. Olha só, todo mundo aqui já deve ter visto uma geladeira, até carro, qualquer, por exemplo, agora nesse momento de crise hídrica que a gente está vivendo, que a energia está lá em cima, repara o seguinte, hoje é muito interessante você estar comprando e buscando entender esses selos, tá? Que falam da ideia do consumo, e realmente isso tem que ser cumprido, porque o Brasil na década de 90 teve problemas muito sérios que a gente está voltando a viver. A época dos apagões aí, quer dizer, hoje se fala de novo nisso, o Brasil está vivendo a pior crise hídrica dos últimos 100 anos. Então olha só, o selo Procel, Eletrobras de Economia de Energia, ou simplesmente selo Procel,
foi instituído por decreto presidencial em 8 de dezembro de 93, década de 90, quando o Brasil viveu problemas sérios de abastecimento. Estamos vivendo agora. Então o que está acontecendo? Conta de luz nas alturas, tá? Então vejam vocês, galera. Tá? Então o que vai acontecer? Se a gente for parar para pensar, por que está acontecendo? Por que se usa esse selo, galera? Tá? A ideia de se usar esse selo, essa questão da economia, está muito ligada à utilização consciente dos recursos naturais. Então, esse selo, de certa forma, ele foi instituído para quê? Para que você tivesse uma consciência. É para você criar um padrão, não é porque você sabe que se você não usar de forma adequada, a gente está pagando um preço muito caro. E eu falo, galera, que esse problema hoje da crise hídrica, ela tem 3 letrinhas. O grande culpado de todo esse problema, galera, atende pelo quê? Pelo nome de homem. É o homem. Exatamente. Ele é o cara que constrói, mas é o responsável também por destruir. Beleza? Então, ou a gente toma consciência, ou a gente vai pagar um preço muito caro. Beleza? Então, olha só. E a questão de número o quê, galera? A questão de número 46, ela fala o seguinte. Depois eu vou até conferir se é 46 mesmo, tá? Não sei se de repente eu fiz um errinho aqui, vou dar até uma conferida. Mas vejam só, galera. Muitos acordos foram negociados entre as nações do mundo para regulamentar a guerra. Dentre os quais, os mais importantes antes da Segunda Guerra Mundial foram os das convenções de Haia. Inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, tá? É um grupo aí ligados à saúde, resolveu levar o nome do nosso presidente para a Convenção de Haia. Por quê? Olha só. O que está acontecendo? Em 1899, 1907 e os da Convenção de Genebra, em 1929. Esses acordos, então olha só. Então, gente, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial, tá? As pessoas realmente começam a se preocupar e depois da Segunda Guerra, você começa a perceber o seguinte, tá? Da preocupação com minorias. Esses acordos, tá? É o seguinte, estavam baseados em 2 princípios fundamentais. O da necessidade e o da humanidade. Galera, você já ouviu falar sobre casos de refugiados. Então hoje, quando nós temos a Organização das Nações Unidas, a ONU, existe uma preocupação. Sobre o princípio da necessidade, tudo que pudesse ser feito para evitar o militarismo deveria ser feito. Porque a gente entende que os governos militares acabaram gerando tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, fora as inúmeras guerras civis que nós tivemos. Sob o princípio da humanidade, tudo que causasse sofrimento desnecessário seria proibido. Então, galera, olha só. Qual que é a grande preocupação? Se você, na verdade, quer evitar o militarismo, você automaticamente quer dar força para quem? Para os civis. Pessoas que, como eu, né, e como muitos de vocês, são civis e que querem ter essa proteção garantida. Então, um dos objetivos das realizações das convenções descritas foi a proteção das populações civis. Você fala, opa, segregação das minorias étnicas. Gente, se eu tivesse falado proteção, estaria correto, mas segregar significa o quê? Excluir. Eu não quero. Reafirmação dos tratados bilaterais. Pô, não, eu quero tratados o quê? Multilaterais que valem para todo mundo. Destruição dos arsenais nucleares, que só vão acontecer depois. Então, nesse caso aqui, galera, fala-se muito em humanidade, ou seja, em proteger as populações civis. Ok? Então, galera, o que eu quero colocar para vocês? Quero pedir a vocês, desejar meu muito obrigado por estarem com a gente. Continue o nosso projeto Eu Não Erro Mais, aonde a gente vai estar o quê? Te ajudando a ter um desempenho bem o quê? Satisfatório na prova do ensejo, tá? Espero vocês aí que a gente faça a resolução de 2018 e no que precisar, estamos juntos. E aproveita, galera, vai lá no nosso canal, deixa o seu... e continue conosco. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.